Nessa segunda apresentação, a respeito da teoria furtadiana, a minha ideia é levantar alguns conceitos, levantar algumas questões para que nós possamos aprofundá-las, aprofundar esses conceitos, aprofundar essas questões, para que nós possamos aprofundá-los no fórum de discussão. Acredito que ali nós temos mais espaço, aí controle, inclusive, das teorias postuladas e questões a serem trabalhadas e retrabalhadas. Antes de mais nada, gostaria brevemente de fazer algumas ponderações a respeito do método utilizado por Celso Furtado. Segundo Bresser Pereira, o método de Furtado estaria ancorado em 3 dimensões. É um método histórico, é um método dialético e é também pragmático. Quanto à dimensão histórica do método furtadiano, fica muito claro uma resistência por parte do autor a adotar modelos abstratos, matemáticos, tão presentes hoje na teoria neoclássica. A preocupação de Furtado é que o modelo de análise não se transforme em um mero exercício intelectual de transformação de um modelo descritivo em exercício matemático. Ao contrário, ele deriva a sua teoria, sua observação, ele a deriva do contexto histórico, ele a deriva da experiência histórica. Sempre inseriu, portanto, para utilizar a palavra do Bresser, da estratégia de inserir a teoria na história. No que se refere à dimensão dialética desse mesmo método, notemos em Furtado exatamente a crítica à distinção todo-parte, segundo a qual para a explicação do todo bastaria a observação de cada uma das partes isoladas ou a somatória de cada uma das partes isoladas. A dimensão dialética pressupõe muito mais a compreensão de uma dinâmica da realidade social que é contraditória, que é entrelaçada, uma compreensão de processos econômicos, políticos, culturais amalgamados, e que se relacionam entre si a partir de contradições e de oposições internas, uma outra. Evidentemente, no que se refere ao método histórico e dialético, a influência significativa de Furtado é Marx. Por trás dessa crítica a modelos abstratos matemáticos, juntamente com a distinção todo-parte, por trás disso existe o conceito de totalidade social do Marx, segundo o qual as transformações técnicas são ao mesmo tempo transformações sociais e vice-versa. Se trata, por exemplo, portanto, de uma teoria da sociedade que demonstra dialeticamente e como todas as partes que compõem a sociedade se movimentam em uma totalidade que se expressa e se desenvolve na forma de contradições. Por fim, no que se refere à dimensão pragmática,
Furtado estava interessado em uma teoria econômica que fosse capaz de fornecer elementos para promover o desenvolvimento econômico. Não se preocupava, portanto, em formalizar o seu modelo. Muito mais do que isso, ele estava preocupado em explicar sistemas complexos e permitir com que dimensões específicas desses sistemas tivessem uma praticidade, pudessem ser aplicados a processos como processos indutores de desenvolvimento. Desenvolvimento e subdesenvolvimento é o passo seguinte na minha exposição, a minha pretensão aqui agora, mais uma vez alertando, quer dizer, partindo da interpretação do Bessa Pereira a respeito do Furtado, eu gostaria de apresentar algum desses conceitos, esses conceitos fundamentais. Para o Furtado, o desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico que surge com o capitalismo industrial. Isto é fundamental e está relacionado com a forma de apropriação e de utilização do excedente econômico. Haveria, portanto, 3 situações históricas quanto à forma de utilização desse excedente. Nas sociedades pré-capitalistas, a apropriação é realizada pela religião e o excedente é usado para financiar guerras, templos, igrejas, artigos de luxo e por aí vai. Nas sociedades capitalistas mercantis, mercantilismo, a apropriação se realiza pelo lucro no comércio de longa distância, intrinsecamente monopolista. Não existe ainda a noção de progresso técnico. O reinvestimento ou a aplicação desses recursos apropriados não significa um impulso a revoluções tecnológicas ou a desenvolvimento técnico. Funciona muitas vezes apenas para aumento do estoque de mercadorias. Já a terceira forma, nas sociedades capitalistas industriais, a apropriação do excedente econômico ocorre por meio do lucro. E esse é utilizado para investimentos, compra de máquinas e equipamentos, para compra de instrumentos técnicos que viabilizem progresso tecnológico. Para o Furtado, só nessa última condição é possível falar em desenvolvimento econômico, ou é aí que esse desenvolvimento se realiza. Revolução Industrial. O desenvolvimento econômico assume, portanto, as características que o permitem, inclusive, se tornar autossustentado. A invenção tecnológica é condição de investimentos e a apropriação do excedente leva a investimentos, invenções tecnológicas que permitem a apropriação de excedente, que levam a investimentos e novas revoluções tecnológicas. Isto é, o quadro de desenvolvimento tecnológico acelerado que foi impulsionado aí com a Revolução Industrial, ele obriga as classes capitalistas a inovar permanentemente, inclusive para não ser expulso do mercado concorrencial.
Isto, segundo o Furtado, né, sempre bom lembrar que ele está associado, né, a se considerar o lado da demanda. A demanda agregada é, portanto, também uma condição de desenvolvimento econômico para o Furtado. Isto é, está associado ao processo do processo de um capitalismo autossustentado, quer dizer, o processo de uma acumulação de capital, né, autossustentada, que incorpora o progresso técnico, também incorpora o aumento de vida, o aumento de padrão de vida da população. Isto é, para isso, né, junto com estas revoluções técnicas, há, né, a necessidade que os salários aumentem à medida que aumenta a produtividade. Este modelo descrito pelo Furtado é a forma clássica das teorias de desenvolvimento para explicar a evolução e o desenvolvimento das economias centrais. Não é o desenvolvimento econômico dos países centrais. Não é uma explicação, né, aplicável e válida para a periferia do capitalismo. E é justamente a periferia do capitalismo que é o problema de pesquisa, né, do Furtado. E aqui, né, ele vai oferecer, para dar continuidade a essa apresentação dos conceitos furtadianos, o conceito de subdesenvolvimento. Para o Furtado, subdesenvolvimento não é atraso, não é uma fase anterior e necessária pela qual passam todos os países em seu processo de desenvolvimento econômico, tal qual era descrito pelas teorias da modernização. O Furtado tem aí também, portanto, uma dimensão bastante crítica a elas. Furtado vai pensar o subdesenvolvimento como a existência de uma sociedade dual, na qual um setor capitalista mercantil, um setor capitalista ainda mercantil, convive com um setor pré-capitalista. Este quadro social, ou este dualismo, não existiu nos países que se desenvolveram originalmente, né, nos países centrais. Na periferia, o setor mercantil de determinado país ou de determinada colônia se subordina a um centro capitalista industrial. Nesses termos, uma sociedade pré-capitalista só se torna subdesenvolvida quando entra em contato com uma sociedade central. Há aqui, portanto, da perspectiva furtadiana, uma teoria do colonialismo que atravessa, né, que perpassa transversalmente sua teoria do subdesenvolvimento. Isto é necessário a construção de uma relação assimétrica e, com isso, a relação de dependência que surge, né, desta relação assimétrica. Isto significa também que, quando começa a haver um aumento da produtividade que é inerente ao capitalismo, há também a pressão por constituição de relações de dependência. Nas palavras do Furtado, o ponto de origem do subdesenvolvimento
são os aumentos de produtividade do trabalho engendrados pela simples realocação de recursos visando obter vantagens comparativas estáticas no comércio internacional. E qual é a principal expressão dessa sociedade periférica e dual? A principal expressão dela reflete-se, de um lado, na distribuição extremamente desigual da renda e, de outro, numa demanda de bens finais pouco vigorosas, pois a apropriação do excedente pelos grupos dirigentes não vai encontrar resistência dos trabalhadores. Na minha próxima apresentação, eu pretendo desenvolver esta afirmação furtadiana a respeito do problema da distribuição da renda e do problema da inexistência de resistência, da resistência dos trabalhadores como mecanismo nas sociedades periféricas que permitem a estabilização do subdesenvolvimento.